Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é o super campeão do Brasil, venceu e com autoridade o Flamengo, com muitos destaques positivos. Realmente, o timão de Dorival em Copas é inacreditável. Bora falar do jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai te inscrevendo, deixando aquele like, é só o que eu peço pra você, pra me ajudar a crescer por aqui. E vamos falar do timão campeão de novo, hein? De novo. O terceiro título de um ano pra cá, gurizada. Menos do que isso, na verdade. O segundo título de Dorival em 40 dias. E não é um título para ser menosprezado, minimizado. Estamos falando de uma conquista em que, primeiro, você coloca frente a frente dois supercampeões do Brasil. O Corinthians, campeão de Copa do Brasil, pegou o campeão brasileiro e da Libertadores, que colocou força máxima no jogo, que vinha de duas pancadas, uma no Carioca e outra no Brasileiro, e que obviamente queria dar uma resposta para a sua torcida. Não vem me dizer que o Flamengo tirou o pé ou que não estava dando tanta importância assim para a conquista. Com metade do estádio de flamenguistas, calados é verdade, mas aí a gente já conhece, né, a força da Fiel na arquibancada, traduzindo a postura que o time acaba tendo dentro de campo, por conta dessa postura da torcida, que não abandona o time jamais, seja na Neoquímica Arena ou em qualquer lugar. Não seria diferente com o estádio meio a meio, mesmo que fosse em Brasília, um reduto talvez até, de certa forma, flamenguista, por muitos moradores, né, da região ali que tem predileção por times cariocas, muitas vezes por um time local e outro time em que os clubes cariocas acabam tomando, né, a região centro-oeste, norte, nordeste. Mas o corintiano, cara, ele é surreal. É óbvio que tem corintiano em Brasília como tem em qualquer lugar, mas o fato da galera ter viajado até lá, ter lotado o seu espaço e ter feito a festa que fez, traduziu também o que o Corinthians representou em campo. Não é que o Corinthians venceu a Supercopa sobre o Flamengo de uma maneira ocasional, aleatória, com, sei lá, com aquelas circunstâncias de um jogo único em que tudo pode acontecer. Não. Eu achava que seria dessa forma, que talvez o Corinthians vencesse, até apostei numa possibilidade de pênaltis, muito por conta da dificuldade que você tem com o adversário. Em tese, o Flamengo era favorito. Olha o banco de reservas do Flamengo. Vocês repararam no que o Felipe Luiz tinha à disposição no banco de reservas? Lucas Paquetá, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Nicolas de la Cruz, só por baixo. Esses jogadores que seriam titulares em boa parte dos clubes da América do Sul estavam no banco de reservas do Flamengo. Então, eu achava realmente que o Corinthians teria muitas dificuldades. Teve, em algum momento do jogo, porque era natural, estamos falando de um grande time do outro lado, mesmo com um jogador a menos em determinado momento do jogo. Era óbvio que o Corinthians teria as suas dificuldades, mas posso falar? O Corinthians foi soberano. O Corinthians foi superior do início ao fim, mesmo quando, em algum momento, o Flamengo teve o controle da bola. Porque também era natural que isso acontecesse mediante as circunstâncias ali, o cenário do jogo naquele momento, segundo tempo, perdendo por 1-0, claro. Aí você coloca um jogador como o Lucas Paquetá, que a gente pode questionar, perdeu um gol feito, a bola do jogo ali para empatar a partida e tudo mais, mas é um cara que tem refino técnico, que a partir do momento que ele entra, o Flamengo começa a ter um pouco mais de controle de jogo, e também por uma condição natural daquele contexto, o Flamengo se joga para buscar o resultado e o Corinthians administra também, baixando um pouco as suas linhas, encaixando a marcação, tentando administrar o resultado. Parece uma coisa cômoda e ao mesmo tempo covarde. Não foi isso. Não foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians não administrou o seu 1-0 ali naquela reta final do jogo como uma maneira desesperada. Não, foi estratégia. Foi estratégico. Poderia ter ocorrido um empate e talvez o discurso fosse diferente, mas a maneira como o Corinthians se defendeu também vale elogios. A gente está falando de uma defesa muito bem postada. A gente está falando de uma marcação fantástica. Que defesa difícil o Hugo Souza fez. Que defesa, que milagre o Hugo Souza foi obrigado a fazer. Isso só aconteceria se o Flamengo tivesse chegado em profusão, com mais incisão até o ataque. E isso não aconteceu por conta da defesa do Corinthians.
O Flamengo conseguiu várias faltas próximas da área, em que ele lançou bolas aéreas perigosas. O Flamengo conseguiu muitos escanteios naquele momento. Todos esses lances rechaçados pela defesa do Corinthians. Gabriel Paulista, um gigante, não só pelo gol, pela maneira como também marcou o Pedro e todo o ataque do Flamengo. Da mesma maneira, Gustavo Henrique, que não é novidade para ninguém, é um zagueiro absurdo jogando pelo Corinthians. Os dois laterais muito bem. Ranieri à frente da defesa, voltando a ter os seus grandes momentos. E aí eu já começo a destacar outros grandes valores do jogo e talvez até protagonistas. André. Anotem esse nome. André. Ele simplesmente botou o meio de campo do Flamengo no bolso. André. Que jogador espetacular. Mais um cheque em branco do Corinthians. Ele tem força, ele tem técnica, ele tem qualidade, ele ocupa todos os espaços, ele corre, ele é um pulmão vivo. Ele é impressionante esse moleque. E é um moleque. Méritos do Dorival. Que vai lá, tem uma dificuldade, queria o Alisson, aquela coisa toda. Tem o Charles aqui, papapá, o Martínez que não volta, porque ele também tem essa característica, mas o André tem refino, o André tem leitura de jogo, o André tem toques curtos, o André tem desarme, mas quando ele desarma, ele olha pra frente, ele sai pro jogo. Que jogador especial! E a gente tá falando de um jogador ainda em formação, ele vai evoluir muito. André foi talvez o nome do jogo. Pela maneira como ele se desenvolveu num setor, cara, completamente decisivo do confronto. A gente tá falando de um meio-campo que tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. André botou esses caras no bolso, velho. Foi surreal. O Corinthians jogou melhor, o Corinthians marcou melhor. O primeiro tempo, claro que o Flamengo teve chances, é óbvio que o Flamengo ia ter chances, mas o Corinthians começa tomando iniciativa, e isso já surpreende. Com uma escalação que a gente falava aqui na véspera, eu imaginava que ele não fosse com Carrilho e Garro. Achei até que ele ia tirar os dois, porque eu iria de Matheus Pereira e Breno Bidon ali na armação, sem o Carrilho e sem o Rodrigo Garro. Ele tira o Garro, mantém o Bidon, mas ele vai de Carrilho. Inicialmente eu achei arriscado. Eu falei, rapaz, por quê? Porque o Carrilho, e ele jogou bem, tá? Por quê? Porque o Corinthians foi dominante. O que eu pensei? O Flamengo vai ter a bola. O Flamengo vai atacar. O Flamengo vai ter aquela triangulação que ele tem com a Arrascaeta, Jorginho, os caras se entendendo, tudo, puta, vai ser foda. Vão chegar no ataque o tempo inteiro. E aí o Carrilho vai ter que correr pra ajudar o André e o Ranieri na marcação. Não precisou. Porque quem dominou boa parte das ações foi o Corinthians. E o Carrilho com a bola no pé, ele é o respiro. Ele é o... Segura, deixa eu travar aqui o jogo. Vai, Ranieri, começa. Não, peraí, André, vai, carrega. O Carrilho é o respiro. E funcionou. Porque ele foi esse jogador, escalado na posição dele, ali aberto pelo lado direito, como o Dorival às vezes teimava em não fazer. Nos bons momentos de André Carrilho, sob comando de Ramon Dias, ele voltou nessa partida. André, Carrilho, Ranieri, Breno Bidon. Eu amo esse moleque. Cara, esse moleque tá cada vez melhor. Bom, o gol que o Memphis perde no primeiro tempo é um contra-ataque puxado pelo Bidon, que cara, ele recebe o passe, ele carrega na medida certa, ele dá o passe na hora certa, ele faz tudo certinho, cara. O Bidon é o seguinte, o Bidon ele não deixa um espaço do campo vazio. Reparem nisso. A bola tá indo para um lado, se houver qualquer desarrumação tática do Corinthians, o Bidon parece que ele tem um chip que ele fala assim, peraí, ali tá desguarnecido, deixa eu recompor, peço a bola aqui, recomeço a jogada. Ele é um jogador que ele organiza taticamente o meio-campo do Corinthians, onde ele estiver. Ele pode estar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ele vai preencher um espaço a ser preenchido. Esse é Breno Bidon. Jogador diferente, que tem 20 anos, vai crescer ainda mais e que é outro cheque em branco do Corinthians. Infelizmente,
É uma lei de mercado, até pela realidade que o Corinthians está vivendo. Eu não queria falar sobre isso, né? Porque a gente espera que ele dê benefício esportivo, e já deu. Porque ele foi decisivo na Copa do Brasil e foi decisivo na Supercopa. Mas ele vai render muito dinheiro para o Corinthians, assim como o menino André. Acho que são os dois principais valores que o Corinthians tem hoje. E o Bidon, cara, ele foi protagonista também de um fato importante do jogo, que foi, primeiro, ele toma uma abraçada no rosto, para dizer o mínimo, do Gonçalo Plata no primeiro minuto de jogo, comecinho de jogo. E aí, infelizmente, nós tenhamos problemas em relação às imagens da transmissão e do VAR. Começamos já com esse lance. Porque a imagem que foi mostrada, cara, ela é muito inconclusiva. Ela é muito distante, ela é de um ângulo horroroso. E aí eu me questiono. E questiono a vocês também, né? E faço esse questionamento. Numa final de Supercopa, entre Corinthians e Flamengo, você não tem uma imagem melhor do que aquela? Para definir se é uma agressão, se é um cotovelaço, se tem gatilho, se atingiu. Fica muito distante, borrada. Cara, isso me incomoda demais. Aí no final do primeiro tempo, ele toma um cotovelaço, um antebraço na cara, uma agressão do Carrascal, que é um bom jogador do Flamengo, titular absoluto hoje. O cara faz uma bobagem inacreditável no rosto do Bidon. Só que o Klein tinha encerrado o primeiro tempo. E tem aquele lance do Bidon. O que acontece? Naquele momento, ele comunica, os dois capitães, não, os caras estão vendo lá. Não, tá tudo certo, encerra o jogo. Tá tudo certo. Aí no intervalo, eles acham uma imagem mais aproximada, chamam o Rafael Klein para revisão, assim que as equipes retornam, ele vai lá no monitor, vê a agressão e expulsa o Carrascal. Dentro da regra, nada a reparar. O jogo não tinha sido reiniciado e mesmo que tivesse, estamos falando de uma conduta violenta. Pelo protocolo do VAR, a qualquer momento ele pode ser chamado para uma revisão, para um cartão vermelho, quando uma imagem for mostrada e satisfatória, né? Mostrando exatamente a agressão, que foi o que aconteceu. O que chama a atenção é que no encerramento do primeiro tempo eles não tinham aquela imagem. Depois de 25 minutos, acho que 20 a 25 minutos, porque o Corinthians demorou para voltar, eles encontram uma imagem. E aí eles chamam o Rafael Klein. Eu não sei o que aconteceu no vestiário, se as imagens chegaram, se não chegaram, se buscaram outras imagens, eu não sei o que aconteceu, mas é curioso, eu nunca vi isso acontecer. A regra permite, mas você atrapalha as duas equipes, né? Porque o Flamengo é prejudicado? Claro que é, porque se fosse expulso o Carrascal ali no final do primeiro tempo, Felipe Luiz tinha um intervalo inteiro para pensar na estratégia que faria para o segundo tempo. Ao passo que o Corinthians também. Porque o Dorival, sabendo que teria um jogador a mais no segundo tempo, ele também pensaria durante o intervalo inteiro como reagir, sendo que o placar já estava 1-0. Mas não, foi ali, no retorno para o segundo tempo que, Flamengo se vira, tá com um a menos. Corinthians se vira, tá com um a mais. Então, fica esse registro. E no segundo tempo, para fechar com chave de ouro, ainda tivemos um momento em que o VAR não estava operando, em que o Rafael Klein comunica às comissões técnicas e os capitães de que naquele momento tudo estava sendo decidido no campo. E sai um gol do Corinthians. Um gol em que o Matheus Bidu lança o Yuri Alberto com muito espaço e ele chega na frente do Rossi e desperdiça. No rebote, o Memphis desperdiça. E só então depois ele faz o gol. O Memphis estava em condição legal, pegando o rebote do goleiro. Nas duas vezes em que ele conclui. O Yuri, me parece, na imagem que eu vi, que tem um bico de chuteira à frente. Mas é um lance muito ajustado. Quando eu digo me parece, é que assim, se você me perguntar, tava ou não tava? Se eu tivesse que apostar, porque se eu tô lá na cabine do VAR, ou se eu sou o bandeira, eu teria levantado também. Eu falei, putz, acho que tá. Né? Você tem que tomar uma decisão. Agora, eu não tenho a conclusão do lance. Eu não tenho a definição exata, porque, vamos lá, nós temos hoje a tecnologia que tem um mapeamento do campo. E tem a chamada paralaxe, que faz o alinhamento, né, da linha de fundo, né, com o penúltimo defensor e o jogador ali para você traçar a linha e ter a correta dimensão se o cara tá na frente ou não. E quantos lances a gente já viu que no olho nu parece uma coisa, quando o cara traça a linha,
representa a outra. Então, é um lance que ele ficou sem a definição. Não pode, gente. Não pode. Uma decisão de Copa do Brasil, a gente não contar com a tecnologia. Imaginem se o Flamengo empata o jogo, leva para pênalti e ganha esse negócio. O Corinthians teria sido duramente prejudicado, porque ali estaria o 2-0. Se o gol fosse legal, no caso. Então, assim, não pode. A gente ainda tá nessa dúvida. Eu sei que tem muitos torcedores convictos, né, de que o Yuri tava legal. Eu não tenho essa convicção, mas eu acho um absurdo você não ter uma transparência, você não ter o VAR naquele momento, por qualquer motivo que seja. Ele resetou, faltou luz, sei lá. Não pode. Não pode. Você tem que ter todas as garantias necessárias para que numa final, numa decisão de elite, de alto nível como essa, você não tenha que passar por isso. Mas o Corinthians não precisou disso. Isso é que é o mais louco, cara. O Corinthians poderia ter feito aquele gol com o Memphis no primeiro tempo. O Corinthians criou essa oportunidade, que para muitos é um gol legal. O Caio César já em campo faz uma jogada pela direita em que assiste o Yuri, que ele consegue dar um giro, chutar de canhota, a bola bate na trave, seria mais um gol. E depois, no último minuto, num lance em que a arbitragem anula no campo e que dá pra ver claramente que ele tá legal, num toque de letra do Caio César, ele encontra o Yuri cara a cara com o Rossi, ele chapela o goleiro do Flamengo e faz o 2-0, o gol que sacramenta o título do Corinthians. Claro que o Flamengo teve chances, como eu citei, a própria bola do Paquetá, que é uma chance claríssima. Não é uma defesa do Hugo, não é um milagre do Hugo, mas é uma chance clara que ele isola. O futebol tem disso também. Mas olha quantas chances o Corinthians também teve de ampliar o marcador. Era natural que o Flamengo chegasse em algum momento, mesmo com um jogador a menos, pela qualidade do seu elenco. Mas em nenhum momento me pareceu que a defesa do Corinthians ou o time do Corinthians se abalou. E a estratégia, depois de construir o 1-0 no primeiro tempo, me pareceu muito madura, cara, muito consistente. Esse time em Copas, em decisões, ele é diferente mesmo. Por uma questão mental, que talvez a gente explique. O foco, a entrega, a maneira como eles jogam é incrível, é incrível. Não vi entrevista nenhuma e não apurei nada hoje, estava analisando o jogo. Ontem eu tinha uma informação que o jogador ainda não estava contratado. Não estou dizendo que não vem, tá, gente? Só que eu não tenho segurança nenhuma para cravar esse jogador. Primeiro que ele foi oferecido com uma obrigação de compra de um valor alto. Então, se o Corinthians, por acaso, contratar o Kaique, o Bahia vai ter que mudar essa cláusula. Porque para que nós vamos arriscar num jogador que joga na mesma posição que o Caio César? Você vai tirar o Dieguinho de cena de vez, valorizar o jogador pro Bahia e ainda pagar caro no final. E se ele não for bom, se tem a obrigação de compra? Então, não está nada fechado, pelo menos até ontem à noite não tinha. Não sei se mudou alguma coisa. Agora, eu posso garantir. Eu falei com gente que dá canetada. Quem cravou e falou que está contratado, não está contratado. Pode até ser contratado, mas não está contratado. Então eu vou continuar com a minha prudência, com o jornalismo que eu tenho feito e que tem sido aí, enfim, tem sido respeitoso com você. Como foi no caso Rony, que eu apurei direitinho, né? No caso Alisson, quando eu trouxe a reviravolta, quando ninguém sabia da reviravolta, tá? Fala, torcedor corintiano. Vamos falar aí a respeito da vitória do Timão ontem, né? Que anulou aí o Flamengo completamente. E era pra ser 3-0 aí. Pior que tiraram o VAR da tomada aí. E o Corinthians foi prejudicado. Mas mesmo assim o Corinthians ganhou. Contra tudo e contra todos. Não estamos chorando por conta de um gol, mas o que é certo é certo. Então o Corinthians foi aí, perdeu. Foi menos um gol aí para o Corinthians aí por conta do VAR, né? Então acredito, na minha opinião, o jogador estava na mesma linha. Não tinha um pé na frente e um pé atrás. Estava na mesma linha. Ali era para ser o gol validado ali do Memphis, né? Que pegou o rebote. Então o Corinthians extremamente prejudicado. E o Roberto também meteu uma bola na trave. Se tivesse entrado também, ia ser 2-0 aquela hora. E o terceiro lá que ele fez ia ser o terceiro de cobrimento
em cima do Rossi, né? Mas não aconteceu, então o Timão aí ganhou de 2-0 do Flamengo, anulou completamente. Aquela defesa do Timão é top demais, extremamente segura, né? Gabriel Paulista, eu acredito que já vai ser titular. Mudando de assunto aí, vamos falando desse jovem Kaique, né? O GE soltou que estava fechado, mas o Sami trouxe em primeira mão que não tem nada fechado ainda. E se for para trazer ele e desvalorizar o Dieguinho, descartar o Dieguinho, eu peço que não traga, porque eu prefiro que o Dieguinho ganhe mais rodagem, mais oportunidade. Queria saber de você o que é que você pensa. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.